Oi pessoal, meu nome é Eduardo Alexandre e esse é o Egocêntrico. Hoje eu trago para vocês mais uma história dessas que vocês gostam, bem exóticas, como é aqui o princípio e a obrigação desse canal. Então hoje eu vou falar de uma história para vocês, eu que sou ator formado em artes cênicas e que já aí passei por algumas experiências bem legais como essa que eu vou contar hoje, que é o dia que eu passei em um comercial para ser protagonista em um comercial, que foi uma experiência muito bacana e que eu vou contar tudinho para vocês daqui a pouquinho, mas antes de começar, eu venho pedir para que vocês se inscrevam aqui no Egocêntrico, se inscreve, já aproveita, deixa o like nesse vídeo, toca o sininho ali em cima para vocês receberem notificações e ficarem por dentro de novos conteúdos aqui no canal. Deixa um comentário para mim, digam o que vocês acharam desse conteúdo, algum questionamento sobre o que eu falei, ou também sugestão de conteúdos que vocês querem aqui no Egocêntrico. Lembrando que esse canal é nosso, então é muito importante a participação de vocês aí. Agora bora pro dia que eu protagonizei um comercial. E vai ter alguns spoilers loucos aí no meio. Então vamos lá? Então, gente, essa história é muito legal porque se trata um pouco assim da minha personalidade, de como às vezes a nossa persistência é super importante para que a gente alcance nossos objetivos, então fica ligadinho. Tudo começou no ano de 2016, quando eu estava ali começando a participar de alguns comerciais, assim, com uma importância um pouco maior. Então, como tudo isso começou, é uma história complexa, porque eu estudava artes cênicas na UFSC, tem um vídeo aqui já falando sobre o curso de artes cênicas na UFSC, se vale a pena ou não estudar. Eu estudei e me formei em artes cênicas, então eu já tinha ali um interesse por trabalhar em comerciais, era tipo um sonho da minha vida fazer isso, e eu sabia que era muito difícil, gente, até para quem é das artes cênicas eu não tinha nenhuma referência ali no meu curso de pessoas que realmente eram, assim, pessoas de comerciais, que faziam grandes trabalhos. Eu não via, tinha pouca, não, acho que quase ninguém assim, ou ninguém que fazia. Muito menos protagonizar um comercial. Só que eu já tinha um contato de agência, uma agência que chegou em mim num outro comercial que eu fiz, que eu ainda vou contar a história aqui, que eu também fui protagonista, mas não sozinho. O diferente nesse caso dessa história de hoje é que eu fui tipo protagonista, era a figura central do comercial, não era casalzinho nem nada. Então, eu já estava assim começando a engrenar e quando eles viam que estava dando certo, eles iam me colocando em outras coisas. Então, a dona da agência, ela me colocou para uma pré-seleção. Eles sempre fazem pré-seleção, colocam fotos e os diretores ali, o pessoal já começa a escolher, esse aqui tem o perfil, esse aqui não. E eles pedem esse perfil para a agência. Eu estava dentro do perfil ali dos personagens para o comercial. Mesmo antes da pandemia, muitas vezes quando eles vão fazer um teste, para já diminuir ali, afunilar ali a seleção, eles pedem teste de vídeo, que hoje em dia é muito comum ainda. Então eles pediram, eu acho, teste de vídeo. Eu não tenho tanta certeza disso, mas acho que tinha algum teste de vídeo. Ia ter um teste presencial para os que ficassem ali selecionados. Era um comercial que acompanhava um menino em 3 partes da vida dele. Uma bem pequeno, tipo uns 5 anos, outra com uns 10 anos e na outra que era o herói que seria da minha idade, que tinha o quê? Uns 18 anos, talvez, ou até um pouco menos. Acho que 16. E daí ela estava chegando perto da data e ela não me confirmou se eu ia pro teste ou não. Lembrando que ia ter uma ajuda de custo que eu nem sei o que era algo, talvez o combustível ou o Uber que eles iam pagar. E ela me disse bem próximo, eu acho que eu perguntei para ela ou não, mas ela me disse assim: Eduardo, é o seguinte, tu não foi selecionado, eles só selecionaram 2 perfis por cada personagem. Lembrando que tinham 2 de cada idade desses meninos e tinham outros personagens que eram tipo amigos desse principal. Então tinha bastante gente, tinha tipo uma menina ruiva, daí tinha ela nas outras idades também, tinha outro menino, que era um menino negro, também tinha ele também em outras idades, e tinha também os pais, então era muita coisa mesmo. Então eles fizeram essa seleção menor e eu fiquei de fora. Mas ela disse assim: Eduardo, mas eu acho que tu tem bastante chance de passar. Se tu quiser ir, o teste vai ser tal dia, nesse tal lugar, e só que não vai ter ajuda de custo. Se tu quiser ir, vai ser meio que por conta.
Então eu pensei bastante se eu iria ou não, ainda faltavam uns dias pro teste, eu fiquei com aquilo matutando na minha cabeça. Afinal, né, quando tu é ator, tu já passa por bastante coisa, assim, tu ficava, já não fui selecionado, pra que eu vou ficar? Vou ir lá perder meu tempo, eu estudando, tava estudando para vestibular já para outra faculdade, que é a que eu faço hoje em dia, de administração, tem vídeo aqui também. Eu tava fazendo estágio e o meu único período eu ia ter que pegar um ônibus, ir para um bairro mais distante, fazer teste, por uma coisa que nem era certa, fiquei muito na dúvida. E eu decidi o quê? Decidi que iria e fui. Então, gente, peguei o ônibus, fui lá no estúdio, que eu acabei já fazendo alguns testes lá, e fui para esse lugar e fui fazer. Dentro da nossa cidade, ali do protagonista, o nome do comercial era Herói, então a gente seria o herói, já fiquei bem assim animado com isso. Eu conheci os outros dois rapazes que tinham assim características bem comuns, cabelo maiorzinho, ondulado e tal. E era até um cabelo próximo disso, assim, na época que eu tinha, era um pouco, acho, mais curto. E daí, eu esperei, eu vi o teste deles e eu era o terceiro a fazer. Eu acho que eu cheguei por último, não lembro, mas eu fui ficando e eu fui o terceiro, até porque eu fui lá meio que de bicão. Mas não teve nada disso, eles nem perguntaram, tudo certo. E tinham outras agências lá, eu não lembro, mas eu acho que não, acho que isso era bem exclusivo, era só os selecionados mesmo. Então eu cheguei e fiz o teste, depois de ver os rapazes, eles foram extremamente bons. Tem um deles que é ator que hoje em dia ainda faz comercial, que eu gosto bastante do trabalho dele como ator, ele tem um carisma, é aquele gurizinho de comercial mesmo. Tinha um outro rapaz que não acho que não fazia muitos comerciais, mas ele foi muito bem no teste também. E eu fiquei, meu Deus, cara, eles foram excelentes. Se eu não consegui essa vaga, tudo bem. Só que eu fiz e o diretor gostou bastante. Eu já vi pelo jeito dele, ele ficou bem eufórico. Ele disse, nossa, eu notei mesmo que tu é das artes cênicas, tu tem um corpo bem preparado, tem uma coisa no teu corpo já ali que já responde à interpretação muito bem e tal. E eu vi que ele ficou muito animado e eu só pensei, meu Deus, eu não acredito que eu ainda tenho chance de passar. E ele deixou muito certo assim, tu é um dos grandes concorrentes a vencer. Eu gostei muito do teu teste, os outros guris também foram muito elogiados, eu vi eles e eu gostei muito. E a gente ia pra casa esperar a resposta de teste, que demora às vezes alguns dias e não foi diferente. Então ali, depois de uns 3 dias em média, eu recebi a resposta e eu passei no comercial. Para ser o protagonista de um comercial de que na pré-seleção eu tinha sido excluído e eu tava ali para ser o principal do comercial, então eu fiquei muito feliz e aí seria uma boa oportunidade de eu mostrar o meu trabalho e de conquistar aí um espaço nesse mercado de comercial. Então ali a agência, né, eles organizam o dia que vai ser a gravação, as diárias que eles falam, era uma diária só, porque esse comercial era um comercial para a APAR, Associação de Pacientes Renais de Santa Catarina, e era um comercial meio que para uma campanha de doação de medula óssea. Era um comercial que eles conseguiram juntar muitas pessoas e todo mundo estava meio que fazendo quase que voluntariamente. Então era tudo quase que voluntário, mas uma equipe enorme de umas 30 pessoas, profissionais muito bons. E o cachê também não era alto, era um cachê, como eles disseram, simbólico. Mas, gente, quem é dessa área sabe que a gente faz teste até para filmes que a gente não vai receber nada de universitários e tal. E esse era um comercial com um diretor que faz comerciais, eu já tinha trabalhado com ele, gente. Eu tenho que ressaltar isso, porque ele parece que gosta da minha cara, esse diretor. É o André, se eu não me engano o nome dele. E foi o primeiro comercial que eu fiz na vida, foi com ele, para um personagem que era meio que um figurante, mas eram algumas cenas, em algumas eu tava lá no desfoque mesmo. Mas tinha um cachê muito bom e eu adorei fazer. Então esses comerciais, eles costumam acontecer, assim, as gravações de diárias, em dias como feriados e finais de semana, para que as pessoas todas possam participar. E esse dia, eu não lembro, acho que foi um final de semana, tava certo que a gente ia gravar tudo num dia só, então tinham muitas cenas com as crianças, as várias idades, né, os outros personagens, e é de manhã até de noite. Só que de manhã é muito cedo, é tipo 6 da manhã, tava marcada a primeira locação, que seria na praia. Gente, como era um comercial também beneficente, ele não tinha cachê, assim, era um cachê simbólico e tinha uma equipe muito grande de pessoas muito dispostas a ajudar essa causa, né, de doação de medula. Então tinha uma produção muito boa, com um recurso bom, para fazer um comercial muito bom tecnicamente, mas não tinha tanto dinheiro investido, assim. O meu cachê foi bem simbólico, porque fazendo coisas bem menores eu já ganhei até bem mais, mas valia muito a pena porque era uma oportunidade grande
e que com certeza eu estava disposto a participar. Até porque a causa é muito nobre, né, gente? Então vale muito a pena. Então chegou o dia lá da gravação e nós tínhamos que sair de casa 5 da manhã e iam passar para me buscar. Então eu acordei que horas? Acordei tipo 4 da manhã, 3 e meia e tal. Só que foi chegando ali o tempo, ninguém vinha me buscar e 6 da manhã a dona da agência me liga: Eduardo, cadê tu? A Cíntia, que sempre conseguiu uns papéis legais pra mim. Cadê tu, Eduardo e tal? E eu falei: eu tô em casa, tô esperando que me busquem. Ela falou: meu Deus, já era pra tu estar aqui, já veio todo mundo, esqueceram de ti, tu é o protagonista, tu tem que vir. Daí me mandou de novo a galera lá me buscar. Foram lá, eu cheguei 6 horas, 6 e pouco lá na praia. No inverno, gente, imagina, a Praia da Daniela, em Floripa, no inverno, sem sol, 6 da manhã, 6 e meia, 7 horas, e nós temos que gravar. Tira a camisa, põe a bermudinha, eu cheguei lá de blusa de lã, maqueia, sempre a gente se maqueia, passa maquiagem corretivo, base no rosto, eu falo disso em outro vídeo, se vocês quiserem, comentem aqui, peçam. Então tava tudo pronto, vamos gravar. Eu tava gravando na praia sentado, tinha um rapaz que ia fazer o salva-vida, que fazia parte da cena, tinha uma moça que tava dentro da água geladíssima, se afogando e tinha que mergulhar realmente, e tava eu sentado na areia, ia ter que me molhar depois, com um rapaz e uma moça. Esse rapaz que tava sentado à minha direita é o Luciano que tá agora no BBB 22, então, gente, que loucura, esse cara que já gravou comigo e que eu já conhecia aí de comerciais, testes e tal, tá hoje, agora acabou de entrar no Big Brother Brasil, que quando eu tô gravando isso ainda nem começou, mas já foi anunciado. Eu fiquei tipo, meu Deus, eu não acredito. Eu conheço o Luciano e tô bem assim, achei bem louco. Mas enfim, não é sobre isso, né? E o Luciano, a gente tava lá na praia e tinha que gravar essa cena. O frio, gente, eles tremendo do meu lado, eu também meio que tremendo. E eu tinha que me molhar depois, usaram spray pra me molhar, eu me molhei das pernas pra baixo, dentro da água do mar que estava extremamente gelada, né? Lembrando, inverno, 7 da manhã, Praia da Daniela, sem sol, muito frio. Mas a gente gravou, a menina lá quase teve um treco, tava toda roxa, mas fez muito profissionalmente. E gravamos, e a equipe toda de jaqueta ao nosso redor, e a gente super guerreiros gravando, super profissional. E o diretor extasiado falando que tinha ficado perfeito, que estava muito bom depois ali de 1 hora de gravação mais ou menos. Então a gente partiu para fazer as outras cenas ali do dia, né? Afinal, tínhamos muitas cenas para gravar tudo em um dia só. Tinha a cena das crianças, cenas nossas na outra locação, então tinha muita coisa ainda para acontecer. No final, acho que foram umas 3 locações a gente gravou, então tinha que fazer muita coisa em pouco tempo. A gente corria para lá e para cá, pegava gente, tirava gente, as crianças gravavam, os adultos gravavam e tal. Então tinham outras locações, a gente ficou lá andando com a galera toda. Foi um dia bem cansativo, gravamos todas as cenas, ficaram bem boas. Na noite eu já estava sem voz e tinha que falar uma mensagem que eles já tinham gravado, a voz e tal. Então eu não sabia se eles colocariam aquela voz ou seria a minha. E eu tava com a voz falhando muito, tava até chovendo, a gente no final lá da noite, eles correndo porque o tempo tava mudando. Era uma cena noturna, a última cena ali do comercial. E eu tentando falar e a minha voz tava tipo... Mas tava já ruim, não tinha muito o que fazer. E a gente tava bem corrido porque o tempo tava mudando e tinha umas luzes na rua e tal. A gente tava gravando. E no fim, nem foi a minha voz no comercial, quando vocês assistirem, eu vou deixar o link aqui na descrição. Aquela voz no final nem é minha, é uma gravação que já tinha até ouvido antes do comercial ser gravado. Então acho que aquela voz já estava certa para acontecer, mas no fim nem era minha. Uma coisa que aconteceu muito legal, que a gente descobriu vários meses depois, só quando estreou o comercial, ele demorou muito mais do que o normal para estrear, só estreou no ano seguinte, em 2017, uns 6 meses depois da gravação, foi que eles conseguiram a locução do Reinaldo Gianecchini. Então o próprio Reinaldo assistiu o comercial, colocou a voz e isso me deixou muito feliz. Ele até compartilhou uma vez o comercial quando eu marquei ele e tal, então foi muito legal isso. E esse comercial era da Par aqui de Santa Catarina, mas acabou conquistando muitas pessoas, muitas emissoras transmitiram, como a Rede Vida transmitia em todo o comercial. A Globosat, os canais da Globo, como Multishow e vários outros, eles também transmitiam. A Globo local aqui é a NSC, outros canais também, eu acho que é o SBT, eu não lembro, mas foi bem legal. Então pessoas que me conheciam aqui da minha cidade, dos meus pais, falavam que tinham visto.
Então foi bem legal, não fui assim altamente, esse é o guri do comercial, mas foi algo que as pessoas conheciam, porque imagina, né, passava o meu rosto, então quem me conhecia ficou vendo, então foi algo muito legal. E lembrando que é uma história de persistência, porque eu não tinha passado para esse comercial. A princípio eu poderia ter deixado de lado e não ter ido, mas era meio que o destino, eu fui, aconteceu e foi show de bola. Todo mundo amou o comercial, teve uma estreia, chamaram a gente para um evento, teve camiseta, eu ganhei DVD do comercial, porque essa campanha até demorou para ele estrear, porque dependia de material de coleta de sangue e tal, e eles não tinham, parece na época, parece engraçado, mas é a saúde no Brasil, né? E daí eles aguardaram, mas nossa, foi muito show assim, a gente teve essa estreia e deram um destaque pra gente bem legal, passamos no jornal e tudo, então foi muito legal, gente. Então espero que vocês tenham gostado dessa história. O vídeo ficou longo, eu falei muito, tentei falar tudo. Se vocês querem mais detalhes de outros comerciais, comentem aqui pra mim. Digam o que vocês acharam do comercial, se lembraram, se já viram algum dia, se gostaram da minha interpretação. Naquela época eu estava muito imerso nessa área, porque eu estudava isso profundamente, né, na faculdade de teatro. Então foi muito legal e foi uma conquista que eu me orgulho muito de ter feito. Então é isso, pessoal. Um beijão pra todo mundo. Não esquece de se inscrever no canal, tocar o sininho, deixar um comentário pra mim e também de acompanhar o meu podcast Vitamina Pop sobre o universo pop em geral. Vocês vão gostar. Vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo. Um beijão pra todo mundo. Até mais. E é egocêntrico.